Êxodo capítulo 17, vamos continuar o nosso estudo. Capítulo 17 de Êxodo. E o texto extraído, é incrível que eu vou montando a mensagem e eu mudo o título algumas vezes, né? Não, está dizendo mais isso, não, está dizendo mais aquilo, o foco está isso, né? E o que eu pude ver estudando o capítulo 17, meditando nesse contexto, eu posso dizer que se há um tema aqui, e sem medo de errar, é graça sobre graça, graça absoluta do nosso Deus. Então, Êxodo capítulo 17, nós vamos ler do 1 ao 3. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Então contendeu, ou queixaram-se, o povo com Moisés, e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis, ou se queixam comigo? Por que tentais o Senhor? Ou melhor, por que colocam à prova o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, e a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Então aí até o 3, vamos orar? Pai bendito, obrigado. Pai santo, nós cantamos tudo entregarei. Ó Deus, mas o quanto disso é verdade é só o Senhor que pode mensurar. A começar de mim, quantas vezes deixamos o Senhor em segundo, terceiro e até quarto plano. A começar de mim, às vezes não sabemos lidar com o simples fato do Senhor dizer não ou nos privar de algumas coisas. Mas nós viemos diante de Ti e nossos lábios, Pai, dizem tudo entregarei. Ó Pai, que isso seja uma realidade na nossa vida. Pai bendito, que cada dia mais nós possamos estar vivendo verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para nós, através da Sua palavra, moldados, transformados verdadeiramente. Pai, eu peço por cada igreja que abriram as suas portas, igrejas locais, cada pastor, cada ovelha, cada vida ser salva através do Seu Evangelho. Obrigado, Pai. Clamo essa noite, usa-me apenas como um instrumento. Daqui a pouquinho estaremos indo para os nossos lares. Mas esse tempo, Pai, que nós ficaremos expostos à Sua palavra. Por graça, Senhor, por graça, eu suplico a Ti, fala em nossos corações, porque nós dependemos da Sua palavra. Pai, me ajude, que eu possa ser apenas um instrumento, que eu possa, Senhor, diminuir para que o Senhor apareça, para que o Seu nome seja sempre, sempre exaltado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Seu nome seja dado toda a glória. É o que nós pedimos, suplicamos, em nome de Seu Filho Jesus. Amém e amém. Os israelitas, toda a congregação partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas. É assim que você começa a ler. Quando nós estávamos no capítulo 12, naquele contexto da saída do povo, no capítulo 12 a instituição da Páscoa, lá no verso 37 você lê: os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Então a Bíblia ela dá um número aproximado de quanto seria essas pessoas. O que nós temos com certeza são 600 mil homens. E se nós contamos mulheres e crianças, e naquela época não poucas crianças, que as famílias eram grandes, alguns chutam aí 2 milhões e meio de pessoas. Mas se vamos dobrar aí 1.200, 1,5 milhão de pessoas, se fosse só dobrar, não são
poucas pessoas. E a Bíblia fala que toda a congregação partiu, era muita gente. Alguém já reclamou com você? Uma pessoa? Agora você imagina a liderança, todo aquele povo precisando de algo, uma necessidade, e Deus te coloca na liderança. Normalmente quando uma pessoa vem falar para mim, olha, ela às vezes vem representando o todo, né? Está todo mundo dizendo isso, né? Murmurando, está todo mundo dizendo isso. Quem já fez isso já sabe a minha resposta. Todo mundo tem nome, eu quero nomes. E aí quando você vai ver, 2 pessoas, ela e mais uma é todo mundo, né? Mas Moisés ali na liderança, os líderes vieram. Eles vieram e reclamaram. Eles chegaram e reclamaram, porque não havia água para beber. Como é humilhante nós vermos o nosso coração. Quando você vai nesse texto, e o povo chega e fala, dá-nos água. Nós somos tendenciosos a procurar os nossos direitos. Dificilmente você lembra qual é o seu dever. Mas o direito nós estamos sempre prontos, né? Nós precisamos de água. Dá-nos água. O povo teve sede e eles murmuraram. E isso mostra o nosso coração. A insensibilidade nossa, a insensibilidade desse povo para com aquilo que Deus tinha feito para com ele, para com Israel. Nós vimos a bondade de Deus, a fidelidade, os atos poderosos de Deus em redimir esse povo, em trazê-los até ali, mas não precisou dos 40 anos, mas no início você já vê o povo murmurando. E no verso 4, para você entender a dimensão do quanto que eles murmuravam, porque você lança uma pergunta ao texto, quanto que eles estavam murmurando, Moisés nos dá uma dica, porque ele fala, e clamou Moisés ao Senhor, chega diante de Deus e fala, o que eu farei com esse povo, Senhor? Daqui a pouco me apedrejará. Então faltava pouco para o povo apedrejar Moisés. Então não era pouco a reclamação, era bastante. Só lembrando, a semana passada nós vimos que acabava de cair pão do céu para alimentar toda essa multidão. 1,5 milhão, 2,5 milhões, põe um número na sua cabeça, mas tão certo, 600 homens, 1.000 homens em pé, alimentados, mais mulheres e crianças alimentados com o pão que eles não poderiam ter jamais se não fosse a ação da graça de Deus. Deus proveu para eles, já tinha mostrado. Não precisou vir uma demanda do Egito, não precisou de algum povo ali perto trazer, não. Veio do céu, Deus já tinha mostrado. Deus vinha trabalhando na vida daquele povo. Mas Ele mostra, o meu coração mostra o seu coração na insensibilidade espantosa de não observar. Lá estavam eles prontos. Ao quê? Até apedrejar Moisés, se necessário. Tamanho descontentamento. Você nos trouxe a esse deserto para quê? Para nos matar de sede. Então, por que o Senhor nos trouxe aqui? E aí, quando eu digo somente a graça de Deus, porque você imagine Deus fazendo tudo aquilo, como um pai trata de um filho, cuidando, zelando. Eu vejo aqui a graça maravilhosa de Deus. Só a graça, essa graça maravilhosa é que nós encontramos alívio quando as circunstâncias se mostram muitas vezes hostil e mostra a nossa natureza perversa, o seu coração perverso em reclamar de Deus. Você tem uma situação adversa, muitas vezes uma situação difícil, hostil, e você ainda reclama ou desconfia, no mínimo, de Deus, que é o que eles estavam fazendo aqui. Eles estavam desconfiando, estavam questionando por quê.
Então nós vemos um Deus maravilhosamente gracioso para com aquele povo. Mas nós vemos que tudo que Deus faz, tudo há um propósito debaixo do céu. E Deus, o que Ele faz, vai muito além daquilo que nós podemos imaginar ou compreender. Se Ele tão somente tivesse tirado o povo de Israel, ali do Egito, e transportado diretamente para Canaã, nós vimos na Escritura alguns casos, né? Filipe, o eunuco, né? E achou-se em Azoto, ele estava ali, batizou o eunuco, e logo nós vimos Enoque, né? Deus poderia, é o nosso Deus, Ele poderia pegar milhões de pessoas e transportar ali, e amados, eles continuariam reclamando, porque Deus fez sinais e maravilhas. Mas se Deus tivesse feito isso, tirado eles e transportado de uma forma miraculosa, eles abrissem os olhos, estamos em Canaã, nós não teríamos hoje a exibição do que havia no coração do homem. É por isso que nós lemos a semana passada em Deuteronômio capítulo 8, 9, que Deus, Ele pegou o povo e colocou, Ele falou: eu vos coloquei no deserto, estive com vós lá, deixei vocês passar fome. Deus fala, não está fora do meu controle, está dentro da minha vontade permissiva, eu permiti vocês passarem fome, com um propósito de mostrar o que tem no vosso coração. Então Deus permite-nos passar por situações adversas, e quando chega a situação, muitas vezes nós agimos como se Deus nunca existisse. Esquecemos milhares de milagres e milagres que Deus fez na nossa vida, de ação bendita, graciosa, e começamos a murmurar. Se Deus tão somente tivesse transportado eles, não teria tal exibição, que é o que está no meu coração, no seu coração, no coração do homem, necessário a ser tratado, mostrado. 40 anos de peregrinação no deserto produziu para nós um farto material de aprendizado do nosso coração, de quem nós somos, e farto material de aprendizado de quem Deus é em sua infinita graça, a sua infinita graça. Como nosso coração perverso é tendencioso a suspeitar de Deus. Como que é? Confiamos em tudo, menos em Deus, menos em Deus. Apoiamos em uma teia de aranha, porque vemos, mas não confiamos em Deus, que não vemos. Isso é a nossa velha natureza. O novo homem não deve ser assim. Por quê? A nossa tendência é viver por vista. Algumas pessoas, elas querem viver em função de sobrenatural, de milagres. Nós temos aquilo que é natural e nós temos aquilo que é sobrenatural. Uma pessoa morrer e se decompor, isso é natural. Uma pessoa morrer e após 4 dias ela ressuscitar, como aconteceu com Lázaro, isso é sobrenatural, já não é natural. Mas para Lázaro, se você perguntasse para Lázaro, Lázaro, você crê em ressurreição? Qual seria a resposta de Lázaro? Eu estou aqui. Aquilo que era sobrenatural para você, agora para Lázaro é natural. Não é mais sobrenatural, porque ele passou por aquilo. E nosso coração, muitas vezes nos leva a simplesmente viver em função de provas. Será que Deus realmente está comigo aqui? Será que o povo está conosco? Será que aquilo que é natural não é suficiente para você crer no sobrenatural? Nós somos como Tomé, eu quero ver para crer. E Jesus olha para nós hoje como igreja
fala, olha, Tomé, porque você viu, você creu, mas bem-aventurado aqueles que não verão, mas crerão. Por que eu digo isso? Porque nós temos aqui um homem feito da mesma forma que nós, o pecado que havia no coração daqueles homens, dos hebreus, no meu coração é o mesmo, por isso que a palavra ela é viva. Esses homens e mulheres, eles presenciaram a ação sobrenatural de Deus, aquilo já se tornou natural. Meu Deus faz isso. Então, se ele faz isso, ele livrou, abriu o mar vermelho, estamos aqui, agora queremos água. E algumas pessoas, a fé delas não é suficiente para mantê-las e confiar que Deus sabe o que faz, está sobre todas as coisas, naturais ou sobrenatural, como uma fé pueril de uma criança, de crer na fidelidade de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 3, o verso 12, ele vai citar isso, ele fala, cuidado. Ele coloca um alerta, warner ali, né? Alerta, cuidado. Viu um triângulo na rodovia? Mais ou menos isso? Cuidado, uma luz vermelha, cuidado. O que ele está dizendo? Cuidado o quê? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que te afaste do Deus vivo. Ele está falando, o seu Deus é vivo, e a sua incredulidade pode afastar você desse Deus. E sabe em que contexto Hebreus 3, capítulo 3 está dizendo aqui? Ele está citando do povo aqui, o povo hebreu. Ele está falando do povo hebreu, olha, cuidado para que você não tenha um coração desse jeito. O homem ainda haveria de ouvir, ou o povo hebreu não conheceu, não da forma como nós conhecemos hoje, essa revelação que nós temos, mas Jesus Cristo viria, como veio, esse mesmo Deus que estava com eles ali, esteve entre nós, o Deus encarnado, esse mesmo Deus, Jesus Cristo, e lá na frente, lá em Mateus capítulo 6, 31, ele vai dizer, não estejais, portanto, inquietos, dizendo, o que comereis? Olha o povo. O que bebereis? Olha o povo. O que vestiremos? Jesus está ensinando-nos, falando, olha, não estejais inquietos com essas coisas são para os incrédulos, para os gentios, para os que não têm Deus. A vocês isso não deve inquietar, mas ali onde está o nascimento, né, do Pentateuco, onde nós temos aqui Moisés, haveria de escrever ainda, onde Deus estava se revelando ao povo. Então ali nós vemos a graça de Deus e aquilo que o próprio Cristo, ali o Deus encarnado, trata lá na frente e fala, olha, não é para vocês ficarem quietos com essas questões. Eles tinham que entender e compreender a fidelidade de Deus. E eles já tinham exemplo suficiente com os patriarcas. José, antes de morrer, o que José fala? Olha, eu quero que vocês façam algo por mim, eu vou morrer, mas certamente o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele nos visitará, Ele vai nos visitar, e eu quero que você pegue meus ossos e levem junto com vocês. Ele não tinha dúvida disso, ele deixou uma ordem. Tamanha confiança no quê? Na fidelidade do Deus a qual ele servia. Fidelidade suficiente para sustentar José até onde José esteve na parte da história. E ele entendia que após a morte dele, Deus continua levando o seu povo e administrando os seus desígnios, a qual não falha. Então não é somente para hoje, você faz parte dessa história, mas o nosso Deus é fiel e Ele vai continuar.
E aquilo que eles tinham, o povo hebreu, já era suficiente para entender que Deus levaria eles até o fim. Mas é diferente crer e confiar. Aqui a questão não é se existe um Deus ou não. Já não tinha mais dúvida nenhuma, existe um Deus, esse Deus é poderoso, esse Deus interage conosco. Eles não tinham dúvida da existência de Deus, mas eles não conseguiam confiar nesse Deus. E muitos crentes, se você perguntar para ele, você crê em Deus? Creio. Você confia em Deus? Confio, vírgula. Cuidado, irmãos, cuidado para que não haja em nós um coração perverso. Jesus, não andeis inquietos, Jesus fala, não andeis inquietos. E qual é a resposta? Qual é a resposta para essa nossa porção de incredulidade diária? Deus é fiel. Deus é fiel. Ele está no comando. A fé tem uma simples resposta: Deus. Desconfiar é pecado, é incredulidade, é o nosso coração perverso, insensato. Nós precisamos recordar diariamente que quando passamos por provações e murmuramos ou somos tentados a reclamar, nós devemos lembrar da fidelidade de Deus em todas as áreas. Não somente que Deus é fiel para te sustentar, te dar uma saída, mas que Deus é fiel para que essa situação, aquilo que você é tentado, não seja maior do que aquilo que você pode suportar. 1 Coríntios 10, 31. É isso? Ou é 10, 13? Errou. 10, 13. 10, 31 é que nós fazemos tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 13. O que diz lá? Nenhuma tentação é senão humana. Vem de nós. Nenhuma tentação é senão humana. Mas fiel é Deus, que não nos deixará o quê? Que ou sejamos tentados acima daquilo que podemos suportar. Qual que é a palavrinha-chave aí? Fiel é Deus. Fiel é Deus. Por quê? Como assim, Senhor? O Senhor é fiel? Junto com a tentação, juntamente Ele dará para você o quê? O escape. O escape. Para o quê? Para que você possa suportar. Para que você possa suportar. Então, qual é a primeira decisão a ser tomada? Muitas vezes nós temos decisões difíceis. É assim comigo, é assim com todos nós, ou com qualquer pessoa. A primeira decisão a ser tomada, amados, é afastar de nós toda a incredulidade. Entende? Depois você vai pensar no que fazer. A primeira decisão a tomar é longe de nós um coração perverso que desconfie da bondade do meu Deus. Lute com isso. Ore até que você consiga orar. Procure a paz e siga a palavra de Deus diz. Vá atrás. Senhor meu Deus, eu estou aqui pecando diante de Ti, porque o Senhor disse para mim não fazer algo, e eu estou fazendo diante de Ti. Expõe o seu coração, fala, o Senhor veio e disse, não estejais ansioso por coisa alguma, e eu estou ansioso. Olha as minhas unhas que eu já comi tudo aqui. Tenho pecado diante de Ti. Então a primeira coisa que devemos fazer, a primeira decisão sensata a ser tomada, é afastar o coração incrédulo. O questionamento: onde está Deus com a água? Como se Deus fosse um garçom que viria servir, pois não, monsieur. Aqui está a sua água. Que Deus afaste de nós
um coração dessa forma. Sempre que somos postos à prova, podemos estar certo que com a prova há também uma saída. E tudo o que precisamos é uma vontade submissa ao Senhor e um olhar simples para vermos a saída. Então, quando nós somos postos à prova, uma coisa é certa, que com a prova, a palavra de Deus diz, há uma saída. Como que eu encaro isso? O que eu preciso? Primeiro, uma sujeição a Deus através da Escritura. Você olha a palavra e você crê. Por que numa olhada simples você vai achar a saída? Porque você fala, mas eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho 3 caminhos a seguir. Então eu preciso tomada de decisão. Como você vem e me diz que se eu me submeter à palavra de Deus, logo eu vou ter uma saída? A saída nesse caso é confiar. Você tem uma saída. A sua saída é confiar. Deus está no comando de todas as coisas. Ele está no trono. Embora muitos não gostariam que ele estivesse. A partir do verso 6 e 7 nós vamos ler. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Então aqui, o que foi que deu conforto ao povo? A palavra de Deus. E tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. A liderança estava ali. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor Deus, dizendo... Qual que era a questão aqui? Qual que era a dúvida, a fé deles? Ou uma fé duvidosa, se podemos dizer isso? Está o Senhor no meio de nós ou não? Amados, a incredulidade muitas vezes faz você questionar, será que Deus realmente está no meio de nós? Deus fala diretamente a Moisés. Ali não havia ainda a Escritura como você tem, como eu tenho. Deus falava diretamente a Moisés. Então você pode imaginar a dimensão do milagre, que é em 2015, haver pessoas com a palavra de Deus aberta. Né? Você não viu o mar se abrindo, você não viu sinais e prodígios ali no Egito, você não teve um contato ali direto, né, entre Moisés e Moisés com Deus, mas você tem a palavra e Deus faz com que você esteja aqui essa noite, pelo seu poder. Você consegue entender isso? O que é fé? Eles estavam ali, duvidaram e eles colocaram o nome de Massá e Meribá. Por que eles não puderam pôr então, olha, o lugar aqui chamará a rocha de Deus, ou o lugar chamará Deus é fiel? Eles precisavam lembrar daquilo que eles estavam fazendo. Massá significa processo judicial. Eles tinham colocado Deus no banco dos réus. E Meribá é pleito, demanda, defesa do seu ponto de vista. Então ali eles tinham colocado Deus no banco dos réus e falado, será que o Senhor está no meio de nós ou não? Será? Por isso aquele lugar chamou Massá e Meribá. A rocha ferida. Há algo muito mais além do que nós podemos imaginar. Então Deus pega e dá uma ordem para Moisés. Há algo que é muito maior. Nós sabemos que a rocha é Cristo. Nós sabemos que a rocha é Cristo. Nós podemos usar tranquilamente isso como ilustração. Podemos usar. Como assim? Vamos parar para pensar. A palavra de Deus diz para nós temos esse ponto de partida, que a rocha é Cristo.
Deus chega para Moisés e fala para Moisés: Moisés, você vai ferir a rocha. Você vai ferir a rocha. No verso 5 você vai ler: respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel, leva contigo em mão o cajado, o bordão, com que feristes o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez, na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Então ele foi, respondeu o Senhor a Moisés: vá diante do povo, pega alguns anciões, leva o bordão, leva a vara, nós entendemos que é a vara de Deus, porque ele chama assim, vai lá, né? Toca, e ele chama aquele lugar de Massá e Meribá. Podemos usar tranquilamente isso como ilustração do Espírito Santo. Como assim? A água que brotava da rocha. Quem que feriu a rocha? Deus. Quem era a rocha? Quem? Jesus. Jesus Cristo, porque a Bíblia diz: o Espírito dado como fruto do sacrifício efetuado por Cristo. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 10,4, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, bebiam de Cristo. E a pergunta é: quem poderia beber antes da pedra ou da rocha ser ferida? Antes de um ato, de uma ação de Deus em ferir a rocha. Os israelitas, eles poderiam ter contemplado essa rocha e morrer de sede ali mesmo. Antes era necessário ser ferido pela vara de Deus, para saciar a sede do povo. Antes, só poderiam saciar a sede se a rocha fosse ferida com a vara de Deus. Havia necessidade que isso acontecesse, apontando para as coisas que aconteceriam. Lá em João capítulo 16, o verso 7, Jesus fala assim: convém que eu vá, convém que eu seja ferido, morto, ressuscite. É isso que ele estava dizendo, porque se eu não for, vocês não terão o Espírito Santo. Se eu não for. Os israelitas poderiam ter chegado, visto a rocha, contemplado a rocha, mas se a rocha não fosse ferida pelo próprio Deus, usando Moisés ali, a vara de Deus sobre a rocha, não daria água. Por quê? Isso é bem claro. Jesus Cristo é o centro e a base de todos os desígnios e amor e misericórdia de Deus. Ele é o centro, Ele é a base. A rocha ali significando a Cristo. Por seu intermédio é que vem toda a bênção para nós, toda a bênção ao homem. Paulo fala isso em Efésios capítulo 1, no verso 3. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais. Aí ele fala a fonte de bênção, que é em Cristo Jesus. Então aqui apontando para aquilo que viria. Fonte de bênção, fonte de água, a rocha espiritual, foi dela que eles beberam. Por isso que hoje nós podemos cantar: fonte tu de toda bênção. Por isso que nós podemos louvar. As correntes da graça deviam emanar do Cordeiro de Deus, porém era necessário que o Cordeiro fosse morto e que a obra da cruz fosse um fato, e fato consumado. Haveria necessidade. Somente quando a rocha, essa rocha, a rocha dos séculos, foi ferida pela mão de Deus, somente aí, que
as comportas do amor eterno foram abertas e pecadores perdidos como eu fui convidado por quem? Pelo Espírito Santo a beber abundantemente e livremente dessa água. A água que eu vos dei. Jesus Cristo, a mulher samaritana, Mateus capítulo 4. Eu lhe darei uma água que vai saciar a sua sede. O Espírito Santo é o resultado da obra consumada pelo Filho de Deus sobre a cruz, a promessa do Pai. Em Lucas 24, 49 ele fala, eu vos darei água. Essa promessa não podia ser cumprida antes que Cristo se assentasse à destra da majestade nos céus, depois de haver cumprido toda a justiça, respondido todas as exigências da santidade, engrandecido a lei, tornando-a justa, suportado a ira de Deus contra o pecado, destruindo o poder da morte, tirado à sepultura a sua vitória, trazido à lei. Onde que está isso? Havendo feito todas essas coisas, subiu o alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Isto é, ele subiu, não que desceu, que também antes tinha descido às partes mais baixas. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas essas coisas. Isso está lá em Efésios capítulo 4, do 8 ao 10. Esse é o verdadeiro fundamento. Cristo é o fundamento da verdadeira paz, da bem-aventurança, da glória da igreja, para sempre. É isso que Deus nos ensina, é Cristo. Que poder humano poderia fazer alguma coisa? Por que eu vejo a graça? A condição do homem era de imerecimento. Murmuradores. Era essa a condição dele. E Deus chega, embora eles não merecessem, fere a rocha e dá aquilo que eles não merecem. Graça é favor e merecido. Misericórdia é Deus retendo aquilo que nós merecemos. Se fosse um de nós, na nossa ira, quando viesse a pergunta, está o Senhor entre nós? Você já consumia 300 mil num fogo santo. Mais alguma questão? Não é? Isso não seria misericordioso e nem gracioso, né? Deus não deu o que nós merecíamos, mas Ele, na sua infinita graça, pecadores, murmuradores, graça maravilhosa. A justiça humana jamais abriria as portas do amor divino. Só um ato da graça de Deus mostra a situação do homem que, abandonado à sua própria sorte, morreria. Se não fosse um ato de Deus ali, tanto ali com o pão como a água, eles morreriam. Precisou de um ato de Deus. A água que eu lhe der, diz Jesus, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Está em João 4,14. E mais à frente, no capítulo 4, e você vai discorrendo, lá no capítulo 7, ele vai chegar e vai falar, não precisa ir lá, de João. Ele diz, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você percebe que o centro da Escritura é Cristo? Você percebe que gira tudo em torno de Jesus? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que havia de receber. Olha a ligação aqui, naqueles que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado ou morto. Isso está em João 7, 37 ao 39. Quem tem sede, venha e bebe, ele falando do Espírito Santo. Assim como temos o maná, uma figura de Cristo, de igual modo temos uma figura do Espírito Santo na água brotando da rocha. Ele fala para aquela mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, quem é o dom de Deus? O presente de Deus? Ele. Se tu conhecesses Jesus mesmo, tu pedirias e ele daria água da vida. E nós sabemos que é o Espírito. E aí terminamos com Amaleque.
do 8 ao 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de quem? De Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro. Olha aqui Moisés já escrevendo. E repete-o a Josué, ou seja, alguma versão fala, diz ao ouvido de Josué. Então vai lá e fala pessoalmente a Josué o que ele está dizendo. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Por que Josué? Josué é o que viria depois. Aqui Josué não sabia ainda, mas ele que viria depois de Moisés. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Esta é a primeira vez que Israel se vê numa luta com o inimigo exterior. Até o momento, o Senhor havia pelejado por eles. Conforme nós lemos no capítulo 14, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então até aqui você vê Deus pelejando pelo povo. Porém agora é dito: escolhe homens. Então a coisa mudou. Então existe uma luta ainda, mas essa luta é nossa. Sabemos que existe uma grande diferença entre os combates de Cristo por nós e a luta do Espírito Santo em nós. Você está vendo uma progressiva aqui? Então, uma luta que você não pode ter, aquilo era único, era de Cristo, era lá na cruz, a sua salvação. Você não podia fazer, mas agora há uma batalha individual, que nós somos chamados a guerrear. Sabemos que existe uma grande diferença. Bendito seja Deus, que esse combate que nós temos, ela é vencida pelo poder de Cristo na cruz. A vitória foi ganha. Então, essa batalha, Cristo ganhou na cruz. A paz gloriosa e eterna foi alcançada. Agora você tem paz com Deus através do que Cristo fez. Ele venceu a morte. Em Gálatas 1, 4, 5 diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então, Ele nos livrou de lá, a qual seja dada a glória para todos sempre. Então Jesus, essa batalha era dele, ele venceu. Mas nós ainda temos uma luta. Faraó e Amaleque, eles representam dois poderes e influências diferentes. Faraó representa o impedimento da libertação de Israel no Egito. Segurando aqui, deixa meu povo ir, Faraó. E ele impedindo. Nós vemos que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandecesse. Então há uma batalha. Faraó representa o impedimento da libertação de Israel. Amaleque representa um estorvo da caminhada do povo de Deus. Está atrapalhando o povo. Um segurava. Deus veio com o braço forte, tirou, arrebatou-os de lá, atravessou o mar. Do lado de cá, a partir de agora, nós não lemos: o Senhor pelejará por vós e vós vos caleis. Mas agora você lê: olha, levante homens. Ainda há uma luta. Amaleque, pelo contrário, é nos apresentado, nós podemos usar aqui como uma ilustração, se você não quiser usar um tipo,
da luta nossa contra a carne. Uma luta nossa contra a carne. Você não tinha poder para enfrentar essa primeira luta e não poderia enfrentar essa segunda luta antes que a rocha fosse ferida. Porque tudo se discerne no âmbito espiritual. Tudo começa ali no novo nascimento. Amaleque era neto de Esaú. Quem era Esaú? Ele preferia um prato de lentilha ao direito da primogenitura. Ou seja, ele preferiu coisas transitórias, passageiras, em troca daquilo que é futuro. Não é isso que a carne faz conosco? Não é isso? Está lá em Gênesis 36, verso 2. E foi o primeiro que se opôs ao avanço de Israel depois do seu batismo na nuvem e no mar, que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 12. Temos uma ilustração do conflito do crente com a sua natureza pecaminosa. Conflito este que, como sabemos, é a consequência dele estar ou dele ter a nova natureza, o Espírito Santo habitar em si. Você não tinha essa luta. E nós vemos um quadro aqui do Espírito Santo. A luta de Israel começou logo que se acharam de posse da redenção e depois de haverem provado o manjar espiritual e bebido da pedra espiritual. Paulo fala isso em 1 Coríntios 10, 3 e 4. Antes de encontrar Amaleque, não tinha nada que fazer. Não contenderam com Faraó, não destruíram o poder do Egito, eles não despedaçaram as cadeias da servidão, eles não dividiram o Mar Vermelho, eles não afogaram as hostes de Faraó nas suas águas, eles não fizeram descer pão do céu, eles também não fizeram sair água da pederneira ou da rocha, nada disso eles fizeram. Não fizeram e não poderiam fazer nenhuma dessas coisas. Porém, agora eles são chamados a lutar contra o Amaleque. O conflito anterior tinha sido todo entre o Senhor e o inimigo. Eles apenas tinham que estar quietos e contemplar a vitória poderosa do braço estendido do Senhor. E depois se alegrar dos frutos da vitória. Eis que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. E depois eles se alegram. O Senhor havia lutado por eles, porém agora luta neles e por meio deles. Assim também é com a igreja de Deus. As vitórias foram ganhas para ela por Cristo combatendo sozinho. Ele estava sozinho na cruz, só ele na sepultura. A igreja teve que ficar à parte, isso era com ele. Pois como nós poderíamos estar ali? Como poderia ela vencer Satanás, suportar a ira de Deus ou tirar à morte o seu aguilhão? Era impossível. Essas coisas estavam fora do alcance de pecadores como nós, mas não fora do alcance daquele que veio para nos salvar, daquele que com braço forte nos tirou da onde nós estávamos. Ele era o único que podia levar sobre seus ombros o peso poderoso de todos os nossos pecados e tirar nossos fardos para sempre, 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 por meio do seu sacrifício por nós. Ele é o único. E através da sua obra, hoje nós temos o Espírito Santo emanando de Deus Pai, em virtude da expiação do Deus Filho, ou seja, aquilo que Jesus fez na cruz, nós temos o Espírito Santo de Deus. Hoje ele pode fazer morada na igreja coletivamente, em cada um dos seus membros, individualmente. Mas a nossa consolação é sabermos que nós fomos feitos vencedores, mesmo antes de entrarmos no campo de batalha, porque nossa vitória está em Cristo Jesus, a palavra de Deus vai dizer. Não vai dar tempo de terminar hoje, eu fiz em 2 partes, semana que vem, na outra nós vamos continuar. A palavra de Deus, ela diz, e é a nossa consolação. O crente, ele pode entrar nessa batalha, é uma batalha contra a carne. É uma luta espiritual. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória. Nós somos vitoriosos através de Cristo Jesus. Paulo ele vai falar, e isso é através das Escrituras. Portanto, não combatemos coisas incertas, ou seja, esmurrando o ar.
procuramos subjugar o nosso corpo e reduzi-lo à servidão, ou seja, nós sabemos o que estamos fazendo, porque a Escritura tem nos direcionado. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 57. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vencedores, porque Cristo fez aquilo que só Ele podia fazer na cruz. Somos salvos. E dia após dia, nenhuma tentação é maior do que nós possamos suportar. Há uma luta diária. Vamos parar por aqui. Se Deus permitir, não vou, por causa do tempo, tirar a essência, né? Nós vamos falar um pouco agora sobre, se tivermos oportunidade, a luta do cristão contra a carne. Nós estamos chegando agora aqui. Então, o que aprendemos essa noite? O centro de tudo é Cristo, fonte de bênção. Ele teria que ser ferido. O que aprendemos essa noite? A graça e a misericórdia de Deus em fazer isso, apesar de, porque Cristo morreu por nós, nós ainda sendo pecadores. Vamos orar? Agradecer a Deus por mais essa porção. Pai bendito, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito. Pai, que cada dia mais nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado. Ó Deus, longe de nós um coração incrédulo que questiona se o Senhor está entre nós. Ó Pai, obrigado porque o Senhor cumpriu a sua promessa, enviou-nos o seu Santo Espírito. O Senhor disse que nós não estaríamos órfãos e nós não estamos órfãos. Obrigado porque em Ti nós podemos beber água. Obrigado, Pai, porque somente através daquilo que o Senhor fez por nós, algo que nós não poderíamos fazer. Ó Pai, quantas pessoas nesse momento estão apenas contemplando a rocha e morrendo de sede e não beberam dessa água ainda. Quantas pessoas estão como os discípulos no caminho de Emaús, falando com o Senhor, andando com o Senhor, mas não crendo, nécios e tardios de coração para compreender aquilo que estava sendo dito do Senhor na lei e nos profetas, onde nós estamos lendo essa noite, onde nós estamos aprendendo, aquilo que o Senhor disse que falaria de Ti. Ó Deus, nos ajude, que o centro dessa igreja seja sempre, sempre o Seu Filho. Nos ajude, Pai, por graça, me ajude, é o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. A comunhão faz parte do culto.